Olá, meus amigos, minhas amigas, como vão vocês? Tudo jóia? Bem-vindos e bem-vindas à nossa 10ª live do Poder do Livro, onde eu compartilho com vocês estratégias, técnicas, táticas para você atrair para você, para a tua vida pessoal e profissional, o poder do livro, para que ele empodere mais você profissionalmente, pessoalmente, através de um poder que só o livro tem, que é de dar relevância, autoridade, referência para você, ajudar você no avanço profissional, no avanço da carreira. Essas lives têm o objetivo único de compartilhar a experiência pessoal e profissional que eu tenho em relação aos livros que eu já publiquei, que eu ajudei outras pessoas a publicar, para que você também possa, como eu disse e digo sempre, atrair o poder do livro para você, tá bem? Bem, na live anterior, nós falamos sobre como publicar artigos, Por que publicar artigos e tudo mais. Hoje, eu quero tratar com você de um elemento muito importante, muito útil para você, que é como publicar uma coletânea de artigos, ou seja, o seu livro de artigos, tá? E ela pode aqui assumir duas dimensões. Se você é uma pessoa que produz muito artigos, ou já produziu muitos artigos, ou quer e vai produzir muitos artigos, você pode fazer uma coletânea só sua, com os seus artigos, tá bem? Agora, se você tem um pouco menos de artigos, ou você acha que os melhores são 1, 2 ou 3, você pode organizar uma coletânea com os seus artigos e mais alguns artigos. Vou dar todos os detalhes e esses outros artigos de outras pessoas que pesquisam na mesma linha, na mesma temática, no mesmo campo de pesquisa que você, tá bem? Então vamos lá. A questão central é como publicar um livro de artigos. Então a primeira pergunta que eu faço aqui é: o que é uma coletânea de artigos, tá? Ela vai fazer você lembrar intuitivamente de uma revista acadêmica, que é uma coletânea de artigos, porém, numa revista científica. Normalmente, essas revistas estão ligadas ou a uma universidade, mais especificamente a um programa de pós-graduação, tá bem? Ela representa, expressa e publiciza as pesquisas deste programa de pós-graduação e com quem esse programa dialoga, tá bem? Agora, um livro, por exemplo, esse aqui, que é uma coletânea de artigos que eu fiz, ou o Ciranda de Saberes, que também é uma outra coletânea de artigos que eu organizei, ou o Caminhos da Educação, que é uma outra coletânea de artigos que eu organizei, ele é muito similar na forma das revistas acadêmicas, porém ele é entendido e compreendido pelo universo acadêmico de uma forma um pouco diferente. Quero dar detalhes para vocês. Então, o que é uma coletânea? Primeiro, é um livro, tá, impresso, essa é a diferença, sempre vai ser impresso. Às vezes pode ser só e-book? Pode, porque o que é o e-book? É um livro eletrônico, tá? Então pode ser só e-book? Pode. Os meus livros eu sempre faço o livro físico e também o e-book. Então, faço sempre nos dois formatos, porque o e-book hoje, vocês sabem, ele é muito prático para disseminar ideias, compartilhar o que a gente produz, Então, nesta coletânea impressa, você vai ter pelo menos, isso é uma recomendação minha, não é uma regra, pelo menos 10 artigos. Ou seja, um artigo seu e 9 artigos de outras pessoas. No mínimo é essa a estrutura. Por que 10, Ivânio? Não pode ser 8, não pode ser 5, não pode ser 6, não pode ser 2, 3? Poder, pode. Mas veja bem, se você faz uma coletânea com 3 artigos, não é uma coletânea, é uma organizaçãozinha de 2, 3 amigos seus e vocês se juntaram para escrever juntos. É diferente. Não dá muito peso para esse livro, A não ser, claro, meus queridos e minhas queridas, que os 3 artigos sejam extraordinários, de pessoas extremamente conhecidas, que provavelmente não é o teu caso se você está me vendo aqui. Por quê? Porque eu tendo a dialogar, através desses meus vídeos, com pessoas que estão se iniciando na vida acadêmica
ou que, já consolidados, resolveram dar atenção para o Poder do Livro, tá? Que não publicaram muito ainda. Então, tem, claro, algumas diferenças? Pode ter? Pode, mas normalmente, quando você vai fazer uma coletânea de artigos, eu recomendo que você reúna pelo menos 10 artigos, contando, inclusive, o seu ou os seus, tá bem? E eles não são entendidos na avaliação da CAPES, tá? Como artigos, tá? Porque esse conceito de artigo, ele fica reservado para as revistas acadêmicas. Ele é entendido como capítulo de livro, tá? Quando você for lançar no teu currículo Lattes este artigo publicado numa coletânea, você deve lançar como capítulo de livro. Quando você publica numa revista acadêmica, você deve lançar como um artigo científico, tá bem? Então essa é uma diferença. O teu artigo vai ser entendido, né, conceitual e praticamente como um capítulo de livro, beleza? Outra coisa sobre coletâneas. Você que está organizando, puxando a frente da coletânea, você é o organizador, você não é o autor da coletânea. Todas as pessoas que participam, que escrevem seus artigos, são os autores dos artigos, mas a coletânea é de responsabilidade de alguém, que a gente chama de organizador. Pode ter 1, 2 ou até 3 organizadores numa coletânea. Veja, nesta coletânea que eu fiz junto com o Ivo, eu e ele somos os organizadores, os outros são os autores, tá? Às vezes aparece na capa, às vezes não. Já essa aqui, tem só o meu nome aqui, porque eu organizei sozinho, então pode ser 1, pode ser 2, até 3. Alerto que não se use muito mais que 3, tá? Porque na hora de solicitar o ISBN do livro, que é esse códigozinho de barras aqui, há espaço na solicitação para até 3 organizadores. Se são 4, um deles acaba sendo inserido como colaborador e tal. É um detalhe técnico, mas é importante, né? E outra, quando a gente está em 4, 5 pessoas organizando 10 textos, fica um pouco estranho, né? Quem fez o quê? Quase ninguém fez nada, porque tem pouco trabalho para muita gente. Isso dá uma impressão de que tem gente chegando, botando só o nome. Então, muita atenção, porque às vezes você está fazendo um grande esforço de organizar uma coletânea, fazer uma publicação, e depois isso vai ser desmerecido ou analisado, avaliado com certo desprestígio. Tá? Então, preste atenção, organizador, eu recomendo, organize só, dá para fazer tranquilamente uma organização sozinho, de 10, 12, 15 textos, tá? Ou organize com 1 ou 2 companheiros, no máximo 3 organizadores na obra. Aí vai ficar tudo bem, vai ser show de bola. Então, isso é uma coletânea de artigos. Quando você vai publicar o teu livro de artigos, você vai fazer isso para você, se esse livro for composto por 7, 8, 10 artigos seus na mesma temática, ou em temáticas paralelas, né? Ou você vai fazer isso com o teu texto e mais alguns textos de pessoas conhecidas suas, né? Pode ser pessoas estranhas que você teve relação através de eventos, que você localizou através da internet, por exemplo, né? Hoje, que essas pessoas têm publicado nesse tema, através da leitura que você faz de revistas acadêmicas, né? Você vai identificando as pessoas. Nós, obviamente, minimamente conhecemos as pessoas que publicam na nossa área, no nosso campo de pesquisa, não é verdade? Então, são essas as pessoas que você vai convidar. Mas eu já vou dizer como é que você faz, tá? Então, bora lá. A coletânea, no mínimo 10 artigos, serão capítulos de livro para você lançar no Lattes, tá? E você é o organizador ou organizadora, beleza? Fique com isso em mente, porque tudo que eu falar a partir de agora é em cima dessa dinâmica. Então, não confunda coletânea de artigo com revista acadêmica, tá? Ivânio, qual que é mais importante? Eu vou fazer uma live aqui só sobre coletânea e em contraponto à revista acadêmica, ou mais especificamente sobre a publicação em revistas acadêmicas, tá?
mas vou dar aqui um resumo para vocês, tá? Revista acadêmica tem um status, coletânea tem outro status. Não é nenhuma nem outra melhor ou pior do que a outra. São coisas diferentes. Não tem como a gente comparar bananas com maçãs, tá? E banana é bom e maçã é bom. Agora, são momentos diferentes que vão te dar um resultado diferente, tá? Mas que conduzem na mesma direção, tá? Então, a revista acadêmica hoje tem um certo prestígio científico um pouco maior, uma coletânea de artigo um prestígio científico um pouco menor. Mas, nós já vamos entender aqui, isso pode ser superado a depender de quem publica com você, tá bem? Então, a gente já vai falar mais para frente disso, ok? Muito bem, vamos lá. Como fazer uma coletânea de artigos? Você tem que entender como, então, que você faz esse processo de organização. Vou explicar para você. Uma coletânea, primeira coisa, ela tem uma centralidade no tema. Então, primeira coisa que você precisa saber para como fazer uma coletânea é escolher um tema. Qual é o tema que você pesquisa? É infância? É juventude? É universidade? É escola? É na área da biologia, do direito, né, das ciências sociais, da política? Então, uma coletânea tem uma centralidade de tema. Tá? Por exemplo, eu trabalho basicamente com 2 temas nas minhas pesquisas. Educação e economia solidária, especificamente cooperativismo. Né? Então, as minhas coletâneas, na de cooperativismo, eu junto textos de pessoas e os meus textos que escrevem, que estão dialogando sobre o cooperativismo. Nas coletâneas de educação, eu convido pessoas que escrevem sobre educação. Então, eu não boto textos de cooperativismo na coletânea de educação, nem textos de educação na coletânea de cooperativismo. Então, tem que ter uma centralidade. Ivânio, quem que define qual é o tema que eu devo organizar minha coletânea? Pois é, você mesmo, é você mesma. Qual é que é o teu tema de pesquisa? Escolha, né, dentro dele um recorte. Porque, por exemplo, o tema educação ele é muito amplo. Você pode escrever uma coletânea sobre universidade, né? A educação na universidade, a educação de jovens e adultos, a educação infantil. Você pode fazer coletâneas específicas, tá? Depois de escolhido o seu tema, que você aí vai escolher a partir do teu campo de pesquisa, você divulga, você convida as pessoas a publicar com você, tá? Estou pressupondo aqui que você não tenha 10 textos seus para publicar, o que é mais comum, tá? A gente vai normalmente publicando, escrevendo ao longo do tempo e vai já publicando. Não vai demorar 3, 4, 5 anos para ter os 10 textos, para daí você resolver publicar um livro. É muito tempo sem publicação. Então, eu recomendo que você vá publicando, junto com outras pessoas, os textos que você vai escrevendo. E aí você tem que divulgar. Mande e-mail para toda a sua lista de e-mails. Peça para esta lista que você mandou divulgar para a lista deles, para ampliar ainda mais, né? Convide as pessoas através dos grupos de WhatsApp das universidades que você participa, do teu Facebook, dos grupos do Facebook que você participa, divulgue a chamada para a publicação que você está fazendo, tá? Você vai ver que pessoas conhecidas suas vão se aproximar e, inclusive, outras pessoas que, através da tua rede, seja por e-mail, seja pelo Facebook, pelo WhatsApp, enfim, por qualquer rede social que você esteja presente, outras pessoas poderão se interessar pela tua coletânea e vir publicar com você, beleza? Aí pronto, você vai divulgar, vai chegar vários textos, vão chegar vários textos para você. O que você faz? Você é o organizador, a organizadora. Você seleciona os textos. Por quê? Porque numa chamada, por exemplo, sobre educação, poderão chegar textos de outras áreas. As pessoas, como têm poucos espaços de publicação, elas tentam publicar na tua coletânea. Tá? Então, você vai, obviamente, pelo título, pelo resumo, né? Eu seleciono sempre pelo título e resumo, tá? Ou se ela mandou o artigo inteiro,
você vai dar uma lida e vai ver se esse artigo se enquadra ou não na linha da coletânea que você está escrevendo, organizando. Tá? Então, é sua função, enquanto organizador ou organizadora, selecionar os textos. E, muito tranquilamente, você vai aprovar alguns e reprovar outros, tá? Que poderão não se enquadrar naquela coletânea, mas futuramente em outra você pode enquadrar se a pessoa ainda não publicou aquele texto que mandou para você, tá bem? E a gente faz isso de uma forma muito respeitosa. Dizer sim e dizer não é uma coisa que a pessoa lá do outro lado que mandou o texto, ela está esperando, ela está na expectativa, ela não tem certeza absoluta da publicação. Então você pode dizer não com tranquilidade e, obviamente, explicando o porquê daquele texto não se enquadrar na perspectiva de organização que você está fazendo. Depois disso, publique. Né? Selecionou os seus 10, 11, 12, 15, 20 textos, publique. É muito importante que você prossiga no processo de uma forma organizada, vá compartilhando com as pessoas que mandaram o texto o que está acontecendo, se está na fase de edição, de criação de capa da coletânea, se já passou pela revisão, se já foi para a gráfica, se já vai ser enviado os livros. As pessoas é importante que elas fiquem sabendo que o processo está se desenrolando. Mantenha aquelas 10, 15 pessoas que você selecionou para compor a coletânea contigo informadas do processo de publicação. É muito importante para gerar tranquilidade. Na maior parte das vezes, elas pagaram alguma coisa, né? Te ajudaram, contribuíram para publicar. Então, obviamente, que elas ficam apreensivas se o investimento delas deu o retorno ou não, ou vai dar o retorno ou não, tá bem? E, por fim, depois de publicar, compartilhe o que você publicou, tá? Como eu disse, todas as publicações que eu faço, sai o livro físico e sai também o e-book. Tá? E o e-book eu distribuo gratuitamente em toda a minha rede de e-mails, faço posts no Facebook, divido eles nos grupos de WhatsApp. Para quê? Para que mais pessoas tenham contato com as minhas produções. Porque é assim que elas vão saber que eu produzo. Não adianta a gente querer se iludir de vender livro, vender livro, vender livro, vender livro. Fazer dinheiro com livro no Brasil não é tarefa para iniciantes. Tá? Olha que eu já estou numa caminhada longa e ainda vendo muito pouco. Por quê? Porque o meu objetivo não é vender livro, é gerar autoridade, construir referência, avançar na carreira profissional para garantir assim os meus rendimentos e não necessariamente pela venda de livro. Eu já falei bastante sobre isso em outras lives. Eu espero que vocês tenham entendido que o poder do livro não é necessariamente o poder de gerar renda para você diretamente através da venda do livro, mas sim potencializar o seu avanço na carreira para que você aí sim vá ganhando mais de forma sistemática, residual e permanente. Tá? Então fique esperto com isso. Muito bem, você compartilhou. Aí você fechou o ciclo, né? Você começou escolhendo um tema, convidou as pessoas, selecionou os textos, publicou e deu publicidade para esses, né? Você compartilhou abertamente. Eu recomendo você dar o e-book gratuito na íntegra do texto, tá? Porque assim as pessoas vão cada vez mais sabendo o que você publica. E isso para a gente é ouro. Nós precisamos que as pessoas saibam quem nós somos, não necessariamente que deem dinheiro para a gente, que comprem nossos livros. Porque isso é um fator contingencial. O que nós precisamos é avançar na carreira e não vender livro. Se um dia lá na frente nós vendermos livros suficientes para viver, aí pronto, estaremos no outro patamar, que não é o nosso caso agora. Tá? De toda forma, indiferentemente de viver ou não de livros, o poder do livro é outro para além da grana. A grana é um dos elementos do poder do livro na nossa vida, tá bem? Agora, você pode estar se perguntando, bom, entendi o que é uma coletânea, entendi como eu publico. Mas a pergunta que pode surgir é a seguinte: por que fazer uma coletânea? Por que publicar uma coletânea de artigos se isso não gera renda para mim?
se isso não necessariamente garante um avanço de carreira, é um elemento que compõe o enriquecimento do nosso currículo, mas ele não abre portas de trabalho diretamente, não é? Você tem que estar presente para isso. Eu tenho esse livro, mas esse livro não me deu um avanço de carreira por causa dele. Ele vai dar porque ele faz parte do contexto de publicação que eu tenho mantido na minha vida. E isso me coloca na frente em processos seletivos futuros que eu fizer, me colocou já na frente no processo de seleção para o doutorado que eu fiz, me ajuda muito. Mas ele, individual e exclusivamente, ele não tem poderes mágicos, né? A gente percebe isso no avanço da gente, tá? Bom, eu vou dar aqui alguns argumentos que eu penso que são essenciais que nós entendamos para compreender o porquê de fazer uma coletânea. Eu tenho várias coletâneas, nem vou mostrar todas para vocês aqui, só aqui eu trouxe 6 para ir ilustrando, mas já perdi a conta de quantas coletâneas eu já organizei, e todas elas têm um valor imenso para mim e me ajudam muito no avanço profissional, e me orgulho muito delas do ponto de vista pessoal, né? Então o livro é também uma ferramenta que ajuda muito a gente na nossa autoestima. Eu sou testemunha disso. Desde que eu comecei a publicar, eu me sinto muito bem, né? Eu, além de ser reconhecido como alguém que publica, eu também me reconheço enquanto escritor, enquanto organizador de coletâneas. E isso também tem um valor. Então, é uma via de mão dupla você publicar coletâneas, tá? Primeiro porquê de fazer uma coletânea. Você se apresenta para a comunidade acadêmica. Então, você não é mais qualquer um. Você é alguém que publicou uma coletânea. Você vai fazer o teu movimento de ingresso formal no campo de pesquisa, porque você é uma pessoa que problematiza aquele campo de pesquisa. E a comunidade acadêmica vai te olhar com outros olhos, com olhos melhores, de mais valor. Tá bem? Esse é um primeiro argumento. Segundo, inquestionável, é que um livro gera autoridade e referência para você. Então, quando eu publico esse livro aqui, para dar um exemplo, tá? Um deles, Diálogo Freiriano, organizado por mim, Ivânio Dico. As pessoas da comunidade freiriana, a partir desse livro, e esse foi um caso que aconteceu, tem como referência em mim alguém que problematiza a pedagogia de Paulo Freire. Se eu não tivesse esse livro publicado, como é que vocês iam saber que eu sou um freiriano? Se nós nunca tivéssemos nos visto. Porque eu estou aqui do Rio Grande do Sul gravando essa live, você pode estar em qualquer lugar do Brasil. Mas esse livro aqui você pode baixar gratuitamente. Tá? E isso faz com que você se aproxime das minhas discussões de Freire, né? E das minhas discussões sobre a pedagogia freiriana. Vou dar um outro exemplo. Aqui, ó, a questão da habitação popular. Esse livro aqui organizado, tem 20 textos aqui, 2 deles são nossos, organizado por mim e pelo Ivo, nos referencia no tema do acesso à moradia de forma coletiva. Se eu não tivesse essa publicação, como que eu ia me referendar nesse universo de pesquisa do cooperativismo habitacional? Eu ia ser uma pessoa que opina sobre esse tema, mas não uma referência. A referência se dá pelo poder do livro. A autoridade se dá pelo poder do livro. Não esqueça disso. Você opinar nas redes sociais, por e-mail, por blogs, é uma coisa. Outra coisa é você publicar sobre o assunto. Você só será uma referência e uma autoridade num tema, num assunto, se você publicar um livro. Tá bem? Ponto final. Pensa nisso, não esqueça disso, leve isso em conta, tá? Segundo elemento de por que você publicar uma coletânea de artigos, que eu acho. Você estimula os seus pares a escrever sobre o tema. Olha que interessante. Você já está se tornando uma referência e ainda você ajuda outras pessoas a publicar também. Além da referência, além
da autoridade. Além de você se apresentar na comunidade acadêmica, você aparece como alguém solidário, como alguém que humildemente estimula todos a publicar através da tua organização, do teu livro organizado. Então, esse estímulo dos pares te conecta com esses pares. Então, te conecta a outras pessoas. Você ingressa e faz parte de uma rede mais ampla de pessoas que pesquisam sobre o tema. E não são mais só diálogos verbais para passar a ser diálogos escritos, né? Que vão aprofundar o tema que você pesquisa, o tema que você quer contribuir, beleza? Por último, e aqui está entre aspas, porque é uma expressão que eu uso, por que publicar uma coletânea? Para você demarcar território. Eu gosto muito dessa expressão. É para você dizer, olha, no campo de pesquisa do cooperativismo habitacional, por exemplo, tá? Que tem outra publicação aqui, eu demarco território a partir das minhas publicações, mesmo que coletâneas. Então, as pessoas que publicaram junto conosco esse livro, elas sabem que Ivo e eu somos pessoas que pensamos, escrevemos e refletimos sobre habitação, acesso à habitação para pessoas de baixa renda. Veja que interessante. Se você não escreve, você nunca vai conseguir assumir um espaço dentro do teu campo de pesquisa. É isso que eu quero dizer. Esse demarcar território, entre aspas, é você dizer qual que é o teu espaço, o teu locus de pesquisa. E ali as pessoas dialogarão com você obrigatoriamente. Por quê? Porque na pesquisa, na produção científica, quando alguém vai produzir alguma coisa, ela precisa primeiro ler o que já foi produzido. Ela não pode negar o que já foi produzido. Se você já está em um lugar, quem pesquisar, né, nesse campo de pesquisa terá que dialogar contigo. Não de uma forma obrigatória, mas de uma forma responsável, né, de uma forma íntegra. Eu não posso dizer algo que alguém já disse e dizer que esse dito é meu. Eu preciso referenciar quem já pesquisou e quem já disse, já afirmou alguma coisa antes que eu. Tá? Então, você demarca território. Vá pensando aí, né? O que você prefere? Ou o que seria mais útil para você publicar uma coletânea? Se apresentar para a comunidade acadêmica? Você está chegando agora? Pois muito bem. É gerar autoridade de referência? Você já tem alguns artigos publicados aqui e ali, estão espalhados, você quer juntar e tornar você uma referência no tema? Show de bola! Você tem dialogado com muita gente que não está conseguindo publicar em revista acadêmica, ou é um tema muito específico, não sai muitas coletâneas, sai muito poucas e muita gente fica de fora, e você quer também, então, estimular os teus pares a publicar? Ou você quer demarcar um território, dizer qual que é o teu lugar dentro do campo de pesquisa? Escolha uma, duas, três, todas essas opções e publique a tua coletânea de artigo. Vai ser muito, muito útil para você. Tá bem? Agora, avançando. Talvez você se pergunte, mas quando que eu devo publicar a minha coletânea de artigos, né? Quando? Devo publicar no início da minha carreira acadêmica, ainda na graduação? Devo publicar depois que eu faço uma especialização? Devo publicar depois do meu mestrado, quando eu já for mestre, então eu posso ser um organizador? Devo publicar somente depois do doutorado? Que daí eu já sou doutor, né? Então um doutor pode organizar uma coletânea? Pensa comigo aqui algumas coisas. Eu acredito que você deva publicar a sua coletânea quando você tiver pelo menos um artigo. Quero dizer, se você tem um artigo escrito, é porque você já leu um bom pouco sobre aquele tema. Então, você já tem um domínio minimamente sobre alguma área, um ponto específico de um tema. Então, quando você já tiver um artigo escrito, bem escrito, você já pode chamar uma coletânea naquela área de pesquisa daquele artigo.
Segundo, quando você já tiver dialogado bastante com outras pessoas, né, com seus pares, como eu vinha dizendo, sobre aquele tema. Para você não ser uma pessoa que cai de paraquedas organizando uma coletânea. Ninguém nunca ouviu falar de você, ninguém nunca conversou contigo sobre aquilo e daqui a pouco você é o organizador. Então você tem que ter um certo cuidado nesse sentido. Então dialogue com as pessoas, né? Vá em eventos, enfim. E é isso que eu vou dizer aqui, ó, né? Quando você tiver participado de vários eventos, apresentando o seu tema, as suas reflexões nesses eventos, obviamente, não só como ouvinte, né? Os eventos abrem espaço para seminários, para banners, para apresentações, para oficinas. E você, obviamente, então, participou desses eventos de forma ativa na organização, na apresentação de temas, em mesas, em bancas, enfim. Então, eu acho que isso é importante para você demonstrar, antes da publicação, que você já está debruçado sobre o tema da sua coletânea. Tá? Mas, fundamentalmente, tá? É quando você tiver um acúmulo teórico e prático sobre um tema. Por que eu estou dizendo que você tem que ter um acúmulo teórico e prático sobre um tema para organizar uma coletânea? Porque as pessoas vão enviar textos para você. Se você não tiver um acúmulo teórico e prático, você não vai conseguir avaliar se o artigo é bom ou não é, ou se ele está alinhado ou não com a sua coletânea. Porque você não tem capacidade ainda, né? Então é importante que você já tenha esse acúmulo de leituras, de diálogos, de prática no tema, para que você tenha capacidade de ser o organizador, a organizadora dessa coletânea. Então, esses 4 elementos, quando você já tiver um artigo, quando você tiver dialogado bastante sobre o tema, quando você tiver circulado, participado de vários eventos, e quando você tiver um acúmulo teórico e prático. Esse é o quando. Agora, se isso acontece na tua graduação, na pós, no mestrado, no doutorado, isso não importa. Isso é o meu jeito de pensar. Talvez, e eu já dialoguei com pessoas que diziam assim, quem organiza uma coletânea tem que ser um doutor, no mínimo um mestre. Eu acho irrelevante. Porque o acúmulo teórico e prático sobre um tema pode se dar, por exemplo, no campo da educação, de um professor numa escola, ou na sua experiência de professor na escola, e esse professor pode não ter nem feito um mestrado, por exemplo. Ele pode ter graduação e uma pós, ou só a graduação, mas ele ter feito estudos autodidatas, ou pela experiência das suas relações, profundos avanços num campo de pesquisa, porque um pesquisador, uma pesquisadora é muito mais do que o pós-graduando no estrito senso, no mestrado, doutorado. Eu posso ser um pesquisador por dedicação pessoal, né? Um autodidata, ou por interesse pessoal, né, num tema. Então, quando que você faz? Quando você se sentir pronto e minimamente responder a esses elementos que eu disse. Você já tem que ter um artigo, porque é importante que você também coloque o seu texto na obra, né? Não só que você organize a obra, tá? Então, esse é o quando. Agora, onde você deve publicar essa sua coletânea, né? Que você então fez, organizou, se sentiu preparado, tá tudo pronto. Para onde que você manda esta coletânea para publicar? Preste bem atenção. Sempre você deve publicar numa editora. Onde você não deve publicar? Numa gráfica. E aqui eu alerto você, porque tem muita gráfica que é gráfica e editora. As gráficas são espertas, né? Elas também, então, têm um registro para ser editora, para poder atrair uma prestação de serviço de publicação de livro. Mas qual é a diferença, então, Ivânio, entre uma gráfica editora e uma editora? Vou dizer para vocês. Uma editora, ela é especialista em publicar livros científicos. Então, ela responde e sabe que tem que responder,
sabe que é importante responder, sabe que é importante para o cliente dela que o livro ele responda aos padrões da CAPES, tá? Que, por exemplo, ele tenha, olha só, um índice remissivo, coisa que a gráfica não vai fazer para você. Que ele tenha, vou mostrar aqui para você, ó, que ele tenha um conselho editorial, que o livro tenha ficha catalográfica, tá? Que o livro tenha ISBN com código de barras. Isso é um livro. Um livro não é um acúmulo de folhas amassadas nesse formato sem nenhum cuidado científico. Se você faz sem ISBN, sem ficha catalográfica, sem conselho editorial, sem índice remissivo, é um impresso, não é um livro. Então tome cuidado para não cair na armadilha de você mandar para uma gráfica porque é mais barato, e eu já vou falar de quanto custa publicar, e aí você paga barato, mas não vale nada. Muita atenção. Não caia na armadilha de pagar mais barato porque está fazendo uma gráfica e não ter o trabalho da editora, por isso que é um pouquinho mais caro na editora, porque tem outros trabalhos e você precisa pagar por esses trabalhos. A editora não pode fazer isso gratuitamente para você. Por isso que custa um pouco mais na editora. Esses elementos geram trabalho, tá? Então, sempre numa gráfica. Sempre numa editora, nunca numa gráfica. E a editora, ela segue o padrão da CAPES para capítulo de livro. Quando você participa de uma coletânea e você faz parte de um programa de pós-graduação, mestrado ou doutorado, o livro que você publica, você manda uma cópia para o coordenador, cópia física, para o coordenador do curso, e ele vai mandar esse livro para a CAPES, porque todo ano os programas de pós-graduação mandam as publicações do seu corpo docente e discente para avaliação da CAPES. Isso ajuda na avaliação positiva do programa de pós-graduação. E esse teu capítulo de livro, esse teu artigo, ele vai receber uma pontuação. Então, quando você manda para uma editora especialista nisso, o teu artigo vai ser melhor avaliado, ok? Se você manda um livro sem ISBN, sem conselho editorial, sem ficha catalográfica, você corre o risco de nem ser avaliado. Então, tome esse cuidado. Sempre numa editora e pergunte para a editora se ela sabe e responde aos critérios da CAPES na publicação do seu livro, da sua coletânea de artigos. Tá bem? Isso é muito, muito importante, tá? Não seja relapso nessa parte, tá? Tome cuidado. Sempre questione a editora se ela responde aos elementos de avaliação da CAPES para capítulo de livro, tá bem? Isso é um cuidado fundamental que você deve ter. Pois muito bem. Para arrematar essa nossa fala aqui, eu não posso deixar de falar, e aqui eu quero deixar um alerta gravado aqui no vídeo, vai depender muito, os números que eu vou dizer para você agora, eles dependem muito de quando que você vai ver esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo exatamente no dia 2 de abril de 2020, e esses números servem para hoje, tá? Mas você pode usá-los como referência. Sempre que você for publicar, faça uma cotação atualizada, tá bem? Muito bem. Pelo que eu acompanho do mercado editorial de qualidade, que responde aos critérios da CAPES, tá? O investimento que você faz para a publicação ou de uma coletânea, ou só do teu artigo dentro dela, ele é extremamente valioso pelo retorno que ele te dá, tá? E quero dizer, antes de falar de valores, invista indiferentemente do preço. Porque você não quer pagar a conta, você quer o retorno que ele dá, o valor que ele agrega em você. Ou seja, aquilo que eu digo, é o poder do livro que você quer. Você não quer o livro, você quer o poder que o livro dá para você, tá bem? E você, enquanto
organizador de uma coletânea, eu não estou cogitando aqui você ter um artigo numa coletânea dos outros. Isso eu falei na live passada. Eu estou considerando agora aqui que você é o organizador deste livro aqui, ó. Tá? Então, a diferença dessa live de hoje para a live passada, a última antes dessa, é que na outra você colocava um artigo aqui, um artigo seu. Agora você, e alguém era o organizador. Agora você é o organizador e tem um artigo no livro. É totalmente diferente. Parece a mesma coisa, mas o livro é seu. No outro caso, o artigo é seu. O livro é do organizador. Tá bem? Essa é uma distinção fundamental que você tem que ter presente, porque o poder de ter um artigo no livro é um, o poder de ser organizador de um livro é outro. Tá? É isso que eu estou construindo aqui com você. Primeiro, 2 valores eu quero compartilhar com você. Um, maior, você pode organizar uma obra e ter que bancar ela na íntegra. Eu estou fazendo isso exatamente agora. Tá? Estou compartilhando aqui com vocês. Nós estamos organizando, Ivo e eu, tá? Eu e mais um organizador. Estamos organizando uma coletânea de artigos, tá? Por nossa conta, por nosso custo. Tá? Nós vamos bancar a editoração, a impressão e tudo mais de uma coletânea de artigos no campo da educação, tá? Que é para ser lançado o ano que vem. Não vou dar muitos detalhes porque é um livro bonito e que nós queremos lançar ele também de uma forma inédita. Então, eu estou bancando tudo. As pessoas que vão escrever os artigos não vão precisar pagar, não vão precisar contribuir para colocar o artigo delas no livro. Por quê? Porque é uma organização minha e do Ivo. E nós estamos organizando esta publicação, tá? Por nossa conta, nosso custo. E a gente entende esse investimento nosso como importante para a nossa carreira, para a nossa delimitação, demarcação de território. Então, nos interessa, nós pagamos. E, felizmente, nós temos condição de fazer 1 ou 2 vezes por ano isso. Tá? A gente nem sempre faz assim. Qual é que é o outro modelo? É você dividir o custo da publicação com os autores. Aqui, ó, nesse livro aqui, ó, Caminhos de Educação. Cada autor que escreveu aqui, se não me falha a memória, isso foi ano passado, R$ 297 para receber um livro em casa e o livro dentro do padrão da CAPES. Então, eu dividi, aqui, Ivânio Dickman como organizador, ó, tá? Mas eu dividi o custo com os vários autores e autoras. Então, você também pode fazer isso. Diz, olha, cada um de nós bota 300, 400, 500 reais e nós vamos imprimir o nosso livro, publicar o nosso livro de forma conjunta. É muito tranquilo. Agora, você tem que ter um bom trânsito, um bom diálogo com esses autores e autoras. Ou, simplesmente, na hora de divulgar, ser transparente. Você não vai dizer assim, ó, mandem seu texto, eu vou publicar, e depois você diz, olha, você tem que pagar, porque eu não vou dar conta. Então, não. O ponto de partida é onde você apresenta o preço e o valor. Então, na coletânea que eu estou organizando, que eu vou pagar, eu disse, você vai publicar gratuitamente. E eu vou mandar um livro físico para você. Por quê? Porque eu estou pagando. Nessas outras coletâneas que às vezes eu faço, que eu divido o custo, eu digo, olha, se você quiser publicar comigo, a coletânea está aberta, estou recebendo artigos, custa R$ 397 e você recebe um livro e o e-book na tua casa. E as pessoas já sabem muito bem. Se ela achar, não, eu não quero pagar para publicar, a amizade é a mesma. Olha, eu até pago, mas agora não tenho dinheiro. Tá tudo bem, publica outra hora. Eu topo pagar, Ivane, eu gostaria de ter meu artigo publicado. Manda o artigo, mesmo assim, passa pela seleção e eu só cobro depois que o artigo for selecionado. Então, se alguém me manda um artigo e eu entendo que ele está desconectado, que ele não segue a linha daquela coletânea, eu nem cobro essa pessoa. Então, eu não cobro para avaliar, eu cobro para publicar. Tá? Então, são as 2 maneiras que você pode publicar a tua coletânea. Você pode, você mesmo bancar ela, você paga. Por quê? Porque o valor fica contigo. Né? O livro vai ter o teu nome na capa como organizador ou organizadora, o teu artigo vai estar dentro dele.
E vai ter outros textos de outras pessoas. E ó, isso tem um valor muito grande, porque as pessoas que vão publicar gratuitamente contigo, elas vão ficar muito gratas a você. Você vai fortalecer muito a tua relação com essas pessoas. Porque elas vão perceber que você tem compromisso e disposição de bancar uma publicação. E isso são poucas as pessoas que têm, tá? Fora do universo acadêmico ou no universo acadêmico, você vai achar poucas pessoas publicando gratuitamente os textos dos outros, tá? Eu sei porque eu já publiquei vários livros gratuitamente e as pessoas mantêm uma relação muito, muito profissional conosco desde que publicaram gratuitamente conosco. Elas publicam gratuitamente, nós pagamos a conta, ok? Isso fortalece laços, tá? Te apresenta como alguém responsável, comprometido. E se você não consegue fazer isso, também está tudo bem. Divida o custo da publicação com quem topa fazer a divisão com você. Aí eu estou fazendo agora umas 2, 3 organizações de pessoas, ajudando pessoas a fazer, inclusive que elas estão cobrando dos seus pares para publicar. E tem sempre muita adesão mesmo, tá? Por quê? Porque agora vamos falar de preço. Uma publicação, que nem eu vou reforçar aqui, hoje dia 2 de abril de 2020, hoje custa mais ou menos uns R$400 para você publicar um texto, por exemplo, comigo, numa publicação que eu estou organizando ou dessas que eu estou ajudando algumas pessoas a fazer. Então veja, R$400, eu sei que não é pouquinho dinheiro, mas é um valor que a gente consegue organizar. Paga em 2 vezes, em 3 vezes, em 4 vezes de 100 para encaixar no teu orçamento, mas faça o esforço de você pagar e estimular as pessoas a pagarem. E aí fica mais fácil para todo mundo. Então, 10 artigos, vamos arredondar nossa conta, a R$400 de custo, dá R$4.000. Se você divide isso em 10 e 400, está tudo bem. Cada um se ajuda. Aí, Vani, mas se eu publicar sozinho vai custar 4.000? É isso. Puxa vida, 4.000 é muito dinheiro. Eu sei que é. Dê uma entrada, parcele o resto em 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Negocie com a editora. Procure uma editora que te parcele em 5, 6, 10 vezes. Eu aqui na minha editora mesmo parcelo em até 10 vezes para os autores, para os organizadores. Então isso facilita. Né? Passa no cartão em 8, 10 vezes. Eu não estou dizendo para você gastar o teu dinheiro. Eu não estou aqui vendendo publicação. Vocês sabem disso. As minhas lives não são de venda. Eu só estou trazendo o valor para você ter uma referência. E eu sei que não é fácil. Eu já fiz várias vezes, já estou fazendo mais uma. E esse custo, eu vou inserindo esse recurso mês a mês para poder fazer essas coisas. Agora, a autoridade que gera, a referência, o nível de relações que se amadurece nesse processo, são extraordinários. Então, vale a pena o investimento, apesar de eu saber que não é fácil fazer o investimento. Tá? Porque quando a gente chega no tema, no tópico dinheiro, grana, não é fácil para ninguém. Né? Até porque eu não conheço você que está vendo esse vídeo, eu não sei quem está vendo esse vídeo. Para você pode ser 4.000, pode ser muito, pode ser pouco. Né? O importante é que você publique a tua coletânea, você sendo organizadora. Você vai ver o quanto é importante. E para finalizar, eu quero fazer 3 perguntas para ajudar você a pensar sobre isso, sobre o fato de você talvez ser um organizador, uma organizadora de livro. Primeiro, você já pensou em publicar uma coletânea? Você já tinha pensado nisso? Você já tinha cogitado? Porque, claro, você vê as coletâneas por aí, elas têm um organizador, uma organizadora. Você já tinha parado para pensar nisso? Você sabia como é que era minimamente o caminho, o percurso? Então, assim, ó, pense. Pense em publicar uma coletânea sua. Vai valer a pena. Não importa se você vai pagar ou se você vai optar por dividir esse custo. Se você precisar de ajuda, aqui embaixo do vídeo tem meu telefone, meu e-mail. É só me acionar. Também eu ajudo. Estou à disposição. Segunda coisa, qual o tema que você pesquisa e gosta e sobre o qual você faria uma coletânea de artigos, hein? Qual é que é o teu tema de pesquisa? Pergunto isso porque você precisa focar, tá? Não fique
pipocando nos temas. Eu já disse isso nas outras lives, é um princípio que eu defendo. Escolha uma temática e mergulhe de cabeça nela. E foque nisso. A coletânea que você eventualmente vir a organizar no futuro, ela precisa expressar esse teu foco. E, obviamente, você tem pares que pesquisam, né, a mesma coisa que você. A gente nunca está sozinho num campo de pesquisa. Então, escolha um tema que você foque. E eu dou a dica, se você puder juntar a ideia de que você gosta, muito mais do que você escolher um tema para pesquisar, é escolher um tema para pesquisar que você goste. Porque daí a pesquisa sua será prazerosa. E aí nem pesquisa é, nem trabalho é, né? É puro prazer. E assim é muito melhor de trabalhar, né? E a pergunta terceira é, quando você poderia começar? Se coloque uma meta. Se desafie a sair do lugar, a começar. Quando você se diz, olha, eu vou mês que vem organizar uma coletânea. Uma coletânea leva mais ou menos entre o início da chamada dos artigos até ela ficar pronta, impressa, de 4 a 8 meses. Então é um trabalho de médio prazo, né? Não é de curto prazo. 1 mês, 2, você vai articular, receber os textos, selecionar. 1 mês, 2 é o trabalho de editoração, organização do livro, revisões. E mais 1 mês, mês e pouco entre impressão e envio. Então, uns 6 meses, mais ou menos, dá para deixar pronto, 8 meses, a depender do tempo de revisão dos autores. Então, é importante você colocar uma meta. Diz, olha, nesse ano 2020, eu vou publicar minha coletânea de artigos. Na primeira, faça a experiência. Ano que vem você vai estar craque, faz uma por semestre. Tá? E aí você vai evoluindo, você vai ampliando as suas relações com as pessoas e você vai escrevendo mais, você vai chamando mais gente, você vai conhecendo mais gente. Depois o livro publicado vai fazer com que outras pessoas se aproximem de você. E você vai publicando mais coletâneas organizadas por você. E você vai se referenciando, né, gerando autoridade no tema, congregando pessoas, compartilhando conhecimento, fazendo a ciência avançar a partir das publicações que você faz. Beleza? E tudo isso vai atrair muito poder do livro para você. Porque lembra que eu sempre digo? Não existe poder do livro sem livro. Você precisa ter vários livros para ter muito poder. Se você tiver um livro só, você tem poder. Se você tem 2, 3, 4 livros, você vai se empoderando cada vez mais. Então, não existe poder do livro sem livro. Se você quer atrair para a tua vida, para a tua carreira pessoal ou profissional, o poder que o livro tem, imprima livros. No mínimo e-book. Mas eu digo mais, imprima. Porque imprimir consolida, materializa o poder do livro na tua vida. E é para isso que eu estou fazendo essas lives, para isso que eu estou compartilhando os meus conhecimentos, os meus saberes, essas dicas e insights que eu dou sempre para vocês, tá bem? Espero que tenha sido um bom encontro, um pouco mais longo hoje, né? Mas porque eu tinha mais detalhes para compartilhar com vocês. Mas espero que tenha clareado, tenha, né, limpado a mente e o olhar de vocês sobre as coletâneas de artigos, tá? Elas são muito importantes, ajudam muito a avançar na carreira e atrair o poder do livro para a tua vida. Então, publique, tá? Pense qual coletânea, qual tema e quando você vai fazer. Isso é fundamental para ter tirado a inércia, para ter colocar em movimento e você ter, muito em breve, a tua primeira coletânea de artigos impressa na tua mão, gerando o poder do livro, atraindo o poder do livro para a tua vida. Tá bem? Eu fico por aqui. Nós nos vemos na próxima quinta-feira com mais uma live, O Poder do Livro. Tá bem? Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.